Monark foi cancelado por muito menos. Ele não estaria fazendo esses questionamentos satânicos. Uma mulher como mulher oferece duas coisas. Em outras palavras, vai trabalhar, vagabundo. Entre uma mulher e um homem tentando falar tem relação lento, é interfísica. engraçado. Hello, my friends. Aqui começa seu corte. Aí fez Esse é o Arthur Petri. um resumo aí da treta. Esse é o Renato 38, que estão tretando feiamente. Eu tenho acompanhado algumas farpadas que tá rolando, mas parece que agora o Renato foi pra cima de verdade. E eu não assisti esse vídeo ainda, então ele é um react, provavelmente não vou assistir ele todo. Vou assistir um pedaço e vou deixar o vídeo completo aqui no comentário fixado, tá bom? Quem me mandou esse vídeo foi o Zezinho, que o antigo patrocinador dele era o Jason, né? Mas agora é o Zezinho que tá trabalhando aí, né? Sendo patrocinado pelo Jason. E, cara, eu só quero assistir esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos aqui basicamente assistir junto com você, né? Então, vou falando alguns comentários aqui. Parece que o 38 caprichou no sentido de pegar compilados aqui de falas do Petri. E vamos entender para qual lado que ele está seguindo, porque não sei se você sabe, tá? Eu gosto muito do Arthur Petri, eu acho ele um cara muito inteligente. Eu sei que ele tem muito hater, né? Assim como eu também tenho muito hater. O 38 também tem muito hater, são pessoas polêmicas. O Arthur, ele tá navegando aí entre a direita e a esquerda. Eu sei que ele não gosta desses rótulos, tá? Mas ele já é um cara que já foi muito cancelado pela esquerda, entre aspas, tá? Modo de dizendo, foi cancelado real, igual o Monark foi. E aí também foi cancelado pela direita, porque o Petri, cara, ele é um cara que dá a opinião dele e ele não tá preocupado se vai agradar a direita ou a esquerda. Tanto é que ultimamente ele tá esquerdando muito, mas eu continuo assistindo os vídeos dele, gosto muito, eu só não gosto quando ele faz piada de Jesus, mas não, gente, tô querendo evangelizar nem nada disso aqui não, tá nem dar uma de pregador aqui não. Mas é que quando a pessoa quer fazer piada de Jesus e ela não tem conhecimento nenhum, aí eu acho sem graça, porque dá pra ver que quem tá rindo ali tá é porque é pessoa que não conhece muito do assunto, então a piada é sem graça, porque a pessoa não tem nada, não entende nada do assunto. Agora, só pra você saber, tá? Eu consigo rir de piadas feitas de Bíblia, piadas... Cara, tem muita piada que dá pra fazer com Bíblia, só que você tem que conhecer do assunto, senão fica meio tosco, entendeu? E provavelmente se eu falar isso aqui agora, se ele assistir um pedaço desse vídeo, ele vai achar que eu tô querendo lacrar pra cima dele. Não é, cara, é porque... É igual fazer piada de Naruto, piada de... Sabe, qualquer coisa que tem... Por exemplo, eu consigo fazer várias piadas de Naruto aqui que só quem é naruteiro entende. Agora, quando um cara de fora quer fazer piada de Naruto, é sempre piada tosca, anime é coisa de bobo, não sei o quê. Então, assim, fica umas piadas mais rasas do que pires. E quem acha graça disso são pessoas que também não entendem nada. Então, tipo assim, fica... Você tá entendendo? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Existe maneira, assim, de fazer piadas sobre Deus, sobre Jesus, que são mais inteligentes, tá ligado? Não piadas, assim, rasa, que aí fica, eu acho muito tosco. Não sei se a introdução aqui foi muito longa, mas essa parte, sim, eu acho que eu vou gravar de novo. Ah, vou gravar de novo, não. Se ficou longa a introdução, só você não assistiu o vídeo, foda-se também. Ah. Mas enfim, piada sobre religião dá pra fazer sim, mas você tem que conhecer um pouco, senão fica meio tosco pra quem conhece. Cara, se tu não sabe, tu não sai divulgando um trecho sem contexto, sem saber o que tá acontecendo, me jogando. Tipo, ainda bem que o cara não é conhecido, mas se fosse um pouco mais conhecido, o cara joga pros leões comer, entendeu? Eu odeio o povo, eu odeio o público, eu odeio pessoas. Não dá pra viver, é isso que eu tô te falando, que por isso que eu queria ressuscitar Hitler e falar com ele, cara, o teu plano tava certo, tu errou o alvo. Não é aqueles caras que tu achava que era. Eu queria botar chapeuzinho em todo mundo, só porque ele... Eu nunca vi esse trecho aqui do Petri não, tá? Mas inclusive o Monark foi cancelado por muito menos. Não foi? Ó, presta atenção quem vai falar aqui. É porque eu assisti, tipo, 1 minuto, 2 minutos desse vídeo, gente. Todo mundo, entendeu? Eu ia botar chapeuzinho em todo mundo, e aí eu falava, vai pegar esse Hitler. Em todo mundo, em judeu, em árabe, em muçulmano, em homem, em mulher, em gay, em hétero, em todo mundo. Eu queria botar vários chapeuzinhos em todo mundo pra Hitler vir, enlouquecer e limpar a escória, que é a humanidade, cara. Nós somos o verdadeiro coronavírus. É isso que eu tô te falando. A humanidade é o verdadeiro coronavírus. A humanidade é que faz esse tipo de coisa. Se tu não sabe qual é o contexto, tu não pega o vídeo e divulga por aí pra tentar fazer justiça. Não sei o que esses caras querem fazer, cara. O que a gente fez com a humanidade, cara. Hoje em dia, ninguém mais tem curiosidade em nada. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem suas posições firmes e fortes, e todo mundo quer destruir qualquer outra pessoa que destoa Isso aqui, ele tá falando essa parte que eu concordo com ele. Todo mundo hoje sabe tudo de tudo. um pouco do que ele tá acostumado no conforto do celular dele. É isso, cara. Essa que é a humanidade hoje. Você tá um viva para o coronavírus, que tá ajudando a limpar a escória, que é a humanidade. Foda-se. Meio doido. Foda-se. Sejam bem-vindos.
Hoje não é Reage 38, hoje não é 38 pelo mundo, hoje não é 38 News e nem 38 Responde. Hoje é React 38. Vamos fazer um react que eu evitei por muito tempo, esperando que algum padre ou pastor mais qualificado do que eu explicasse a Petri não apenas as heresias, mas as O blasfêmias. que é esse óculos dele? Ele virou Tony Stark? Pera aí. Que caralho é esse, velho? Que loucura. Vai lá, Três, manda Ele lá. ofendeu de maneira muito pesada São José, Jesus, o Espírito Santo e várias entidades que deveriam ser respeitadas. Ele dizia que se alguém chegasse e defendesse o que eu defendo no programa dele, a Cinta ia cantar. A Cinta não cantou porra nenhuma. Quando eu disse lá, ele concordou. Pra vocês verem como é muito legal acompanhar essas paradas há muito tempo. Pra quem não sabe, o primeiro canal, assim, eu posso estar errado, tá? Mas que eu vi dar holofote pro 38 foi o Arthur Petri, eu acho que foi no A Deriva Podcast. Quer ver? Vamos ver se eu tô errado? O 38 nunca tinha aparecido em lugar nenhum, assim, pelo menos eu não lembro. Mas aqui, ó, A Deriva... Espiritualmente. Ele é um cara... Pera aí. A Deriva Podcast 38. Ah lá. 3 anos atrás, velho. Foi o primeiro podcast com 38. Tem até um comentário meu aqui, ó, de 3 anos atrás. Ó. Eu no início, esse cara é doido. Eu no final, doido era eu, tá vendo? Então, essa foi a primeira aparição que eu vi em um canal, assim, conhecido, ó. 740 mil visualizações, cara. Olha aqui. Dá pra ver, não? Olha, pera aí, deixa eu sair da frente. 740 mil visualizações. Foi o primeiro podcast, assim, que eu vi do que o 38 apareceu. Tá? Então, vamos lá agora. Ainda falou fino. Inclusive, eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse episódio que não cancele e que não ofenda Petri. Como fica muito claro, Petri é uma pessoa extremamente frágil, se não física, mental, intelectual, emocional e espiritualmente. Ele é um cara que já Porra. É igual a Chiquinha querendo defender o Nhonho. admitiu várias vezes publicamente que se não fosse o sócio ou ex-sócio dele, Tiagão, ele já teria se matado, com apoio, inclusive, da namorada. Eu teria me matado. Tá louco. Tô te falando, eu já fui cancelado e cara, eu tava na... Você não se matou, você tá aí, porra. Porra, mas eu cheguei num ponto que eu tava conversando com a minha namorada. Cara, como é que a gente vai fazer pra se matar? Porque não tem mais o que fazer. Caralho. E a gente começou a conversar, meio que a gente tava numa paranoia, né? Mas a gente começou a conversar, tipo, seriamente no sofá da sala. Como é que a gente vai fazer pra se matar? E o cachorro? A gente começou a conversar aí. E a gente deixa com quem? Faz o que pra casa? E o dinheiro? Doideira essa porra. Aí a nossa sorte é que o nosso amigo, o Thiago, chegou lá e começou a conversar com a gente. Porque senão, não sei. Então, já que Petri Não sabia disso também, tá? é uma pessoa tão frágil que, Caraca. com certeza, nunca E leu ele nem a brigou edição com o de Thiago bolso depois, de né? Aristóteles e Platão, que falam exatamente o que eu digo do casamento mediterrâneo, que nunca leu a Bíblia, que nunca leu o primeiro livro da Bíblia, que nunca leu o Rolo Tomasi, e mais, que faz piada e comentário de cortes soltos, algo que ele repudiou a vida inteira, ou seja, alguém contraditório e misantropo, que afirma odiar a humanidade a ponto de querer se matar, é uma pessoa frágil. Frágil intelectual, frágil mental, frágil emocional e frágil espiritual. Por isso eu lhe peço, não faça nenhum ataque a Petri. Você realmente acha que você serve a Jesus? Você Esse ataque seu aí, 38, tá maluco, caralho? Tá cagando a cabeça do cara? acha que Petri blasfemou ao dizer que Jesus era um mágico, que Nossa Senhora foi objeto de pedofilia, ou que São José é um corno, que nem sequer tocou em Nossa Senhora? Então, você simplesmente para de segui-lo. Se você prestigia e monetiza alguém que ofende a Deus, a mulher que teve Deus dentro dela, literalmente em seu útero, e o homem que teve a honra de ser pai de Deus na terra, você não pode, ao mesmo tempo, colaborar com isso. A única coisa a fazer é parar de seguir. Eu gostaria de ignorá-lo, mas eu tenho um dever. Assim Mas eu acho que essas piadas que ele faz é ignorância, pô. Não acho que ele faz por maldade, não. Eu só acho que ele é ignorante no sentido literal da palavra desse assunto. Então, assim, quando a pessoa faz esse tipo de piada, velho, eu ignoro. E pra mim a pessoa ignora. Eu ignoro literalmente, entendeu? Eu ignoro, eu finjo que não vi essa parte. E tento relevar as outras coisas de boa que a pessoa tem, entendeu? Porque eu acredito que o Petri ele é muito ignorante desse assunto e eu acho que ele tem todo o direito de ser ignorante e tem todo o direito de não querer saber desse assunto. Isso é problema dele. Ele vive a vida dele. Tanto é que eu falei, cara, se ele não quer procurar saber sobre isso, cara, que dó, que pena, né, dele, porque eu tenho certeza que ele teria uma vida muito melhor se ele procurasse saber, mas eu não posso obrigar a pessoa,
né? Você pode levar o cavalo na beira do rio, mas você não pode obrigar o cavalo a beber a água do rio. Então, assim, só isso, entendeu? Eu acho que se ele procurasse saber um pouco mais, ele talvez melhorasse. Não tô falando verdade, não sei da vida dele, não, tá, gente? Eu acredito que ele tenha uma vida boa, tenha a namorada dele lá. O programa dele, igual eu falei, é muito divertido, tem muita coisa engraçada, ele é um cara muito inteligente. Mas, assim como eu falei no começo desse vídeo, que eu quase cortei, que eu comecei a falar demais, eu acredito só que ele é ignorante do assunto. Então, por isso eu não acho graça nas piadas que ele faz desse assunto. De ofensas a mim e a falsas acusações, de defender a honra, o direito e a Deus. Nós não podemos cruzar os braços em frente a blasfêmias. Não sou a pessoa mais qualificada para responder às questões teológicas que ele coloca. Mas vou responder literalmente, gramaticalmente, com o que tem escrito na Bíblia. Ele faz vários questionamentos que, se lesse a Bíblia, estariam imediatamente respondidos. A abertura é ele dando chilique por falta de contexto. E é exatamente o que ele fez. Acuse-os do que você é. É exatamente o que Petri fez. Petri não conhece os conceitos que eu menciono. Petri não conhece os autores que eu menciono. Petri não sabe nem qual é a pauta da conversa. E, por causa de uma frase, ele chega a conclusões, inclusive, que levam pessoas a cometerem crimes de falsa acusação, como ele deixou claro na campanha de denúncias no Instagram e no Ministério Público. Mete bronco L. Um assinante do Patreon nos mandou, ele falou, olha só esse papo esquisitíssimo desse cara aqui. 38 diz qual a idade correta para o casamento. Até os 30 anos, o homem assume, riscos irracionais. Muitas pessoas arguem que é o fechamento do córtex pré-frontal. E a mulher, Maria, engravidou, muito cedo pra casar, que era antes de menstruação, né? Tem pessoas que arguem aí que Maria engravidou entre 12 e 13 anos, né? E também... pessoas que arguem aí que Maria engravidou entre 12 e 13 anos, né? E também é um grande exemplo. Nossa Senhora é um exemplo, não é? A Nossa Senhora é um exemplo que ela engravidou aos 12 anos ou porque ela foi uma mulher? Gente, eu deixo bem claro que várias inspirações aqui, ó. Só que o Arthur só faz esse som. Ele faz essa parada de aparecer esse efeito aqui só depois na edição, tá? Mas, inclusive, eu queria muito esse efeito aqui dele, ó. Ele é mais legal que o meu. Se ele puder me mandar. É bondosa, generosa na sua vida. Qual idade a Virgem Maria engravidou? A Bíblia não diz a idade exata da Virgem Maria, mas historiadores e teólogos calculam que ela tinha entre 12 e 14 anos. Mas vamos acreditar que realmente isso aconteceu. Vamos acreditar na Bíblia. O fantasma que engravidou. Que engravidar é estranho, porque você já imagina sexo, né? Mas qual que é a história? A história é que Deus... ela deu a luz a Jesus. Mas Deus decidiu pôr nessa menina aqui que vai nascer Jesus. É isso. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa. Ele é Deus, né? Ele consegue gerar um ser sem sexo. Por que ele precisou fazer ela passar pela gravidez? Então brota Jesus, né? Brota Jesus no meio da cidade. Há 3 pontos fundamentais para serem comentados desse início. Se Petri tivesse feito evangelização, ou ao menos lido algumas páginas da Bíblia, ele saberia a resposta. Primeiro lugar, esse canal de cortes fez uma thumb chamativa, que não foi o que eu disse. Eu não afirmo a idade que ninguém deve casar. Nós estávamos discutindo com argumentos e fatos que já são enumerados desde Platão e Aristóteles, porque, inclusive através da econometria, a diferença entre 15 e 18 anos é a diferença de mais sucesso em diversos países e épocas. Isso não é uma questão de opinião, é questão de fato. Inclusive, é fato amplamente documentado em dados oficiais dos Estados Unidos que a chance de um homem separar é indiferente em relação a quantas mulheres ele já dormiu. E da mulher, não. Ela é exponencial. Eu vou te perguntar uma coisa. Ele é Deus, né? Ele consegue gerar um ser. Porque às vezes o 38 ele fala de maneira complexa. Não dá pra entender de cara, assim. Mas o que ele tá falando é o seguinte. Existem estudos, é o que eu tô traduzindo o que ele tá falando, tá? Que mostram que não interessa quantos parceiros sexuais o homem teve, que isso não interfere em nada na possibilidade dele se divorciar. Agora, uma mulher, quanto mais parceiros ela teve, maior é a chance dela se divorciar. Entendeu? Então, vamos supor, se a mulher tiver só um parceiro, a chance dela divorciar é mínima. Se a mulher tiver 10, ele tá falando que esse aumento é exponencial, entendeu? Só vai aumentando a chance. Sem sexo. Por que ele precisou fazer ela passar pela gravidez? Então brota Jesus. Todos nós, em muitos aspectos, repetimos a história de Ló, repetimos a história de Jó e repetimos a história de vários personagens da Bíblia. Fica comprovado que o nosso papel nesse mundo não é compreender e sim obedecer. Agora, Deus nos dá de presente também a compreensão de por que Jesus tinha que vir do ventre de uma mulher. Porque para Jesus provar aos judeus que cumpriu a lei, ele deveria cumprir cada uma das previsões, das profecias feitas pelos pequenos e grandes profetas por milhares de anos. Estava escrito que ele seria da linhagem de Davi. Estava escrito que ele viria de uma gravidez impossível. Estava escrito que ele viria de uma virgem. Jesus precisava, sim, ter cumprido todas as profecias. Inclusive é interessante que quando Jesus está no deserto por 40 dias e é tentado durante 3 vezes, ele tinha autoridade de fulminar o demônio em sua frente, mas ele não faz isso.
Ele não usa a sua autoridade para repreender o demônio. Ele usa a lei. As 3 vezes diz, está escrito, não tentarás ao seu Deus. Está escrito, nem só do pão vive o homem. E está escrito, não é do nosso interesse passar fome. Não é do nosso interesse fazer jejum. Não é do nosso interesse dar toda a honra e toda a glória a Deus. E não é do nosso interesse reconhecer que seja feita a vossa vontade e não a minha. Inclusive é interessante que essa mulher aqui diz, eu não queria ser Deus, eu só queria que o mundo fosse segundo a minha vontade. É exatamente isso que é querer ser Deus. Mas o motivo pelo qual a Nossa Senhora teve sim que receber o Messias dentro dela é a demonstração prática de que a salvação da humanidade veio através de uma mulher. Até mesmo o Alcorão cita Nossa Senhora mais do que qualquer outra mulher. O papel de Jesus não era apenas trazer a nova e eterna aliança. O papel de Jesus era o de mostrar como um ser humano de carne e osso, que nasceu, cresceu e sentiu todos os prazeres e dores de ser humano, deveria se comportar. Jesus não precisava ser batizado. João Batista reconhece isso abertamente. E nessa hora Jesus é claro, eu vim para dar o exemplo. É exatamente por isso que ele tinha que viver toda a parte positiva e negativa de ser um humano de carne e osso. Será que ele entende isso, velho? Jesus, né? Brota Jesus no meio da cidade, do nada. Então, assim, a história é essa. Deus tava pensando, eu preciso mandar Jesus lá pra eles resolverem os problemas, né? E eu preciso botar essa sementinha de Jesus em alguma menina. É isso? Aí você tinha mulher de 30 anos, de 42, de 18, de 27. Aí ele pensou, não, quer saber? Eu vou botar a sementinha nessa menina de 12 anos aqui. E aí, sem sexo, ele vai lá e... no umbigo dela. E aí Jesus é germinado na barriga de uma menina de 12 anos. Aí ela fica 9 meses gestando, sem saber que era um mágico que tava para nascer. Você considera Jesus um mágico? Pois é. As pessoas que reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador vão reconhecer essa afirmativa como blasfema. Igual eu tô te falando, eu não consigo achar graça dessas piadas do Petri, mas outras piadas eu acho engraçado. Mas quando ele fala isso aí, eu já assisti esse vídeo dele, tá? Do Petri. Mas quando ele fala essas coisas, geralmente eu paro de assistir, eu pulo pra frente pra ver se tem outra parte mais engraçada, mas... Pessoal, eu tô falando o que eu acho, tá? Igual eu falei, tem várias coisas que ele fala que eu acho engraçado, mas eu não sou obrigado a achar tudo engraçado, não. Ou agora eu vou ser obrigado a achar tudo que a pessoa fala só porque eu acho ele legal e engraçado. Isso não é apenas desconhecimento, como ele afirma, de não entender por que Jesus tinha que nascer de uma mulher. A afirmação de que Jesus é um mágico é uma ofensa a Deus. Não, Ellen? É ou não é? Isso é muito mais grave que pedir que Bigode volte e extermine de novo quem ele não gosta. Não foi isso que ele pediu ou não? Nunca se esqueçam. Satanás e suas legiões também odeiam a humanidade. Os esquerdistas odeiam as crianças. Odeiam os adultos que querem tratar como crianças. Odeiam as mulheres que precisam se comportem como homens. E odeiam os homens que precisam que se comportem como mulheres. É exatamente isso que o Petri ilustra aqui. Mas tem uma coisa aqui que eu achei errada no meio, peraí. Tem a ver adulto casar com criança? E extermine de novo quem ele não gosta. Não foi isso que ele pediu ou não? Nunca se esqueçam. Satanás e suas legiões também odeiam a humanidade. Os esquerdistas odeiam as crianças. Odeiam os adultos que querem tratar como crianças. Odeiam as mulheres. Não, mas adulto que quer casar com criança, o que a coisa tem a ver com a outra, velho? Não é porque Maria era jovem demais e ela Fala, Pisapio. engravidou, né, por ação divina do Espírito Santo que o adulto tem que casar com adulto. Agora, você pode querer discutir qual a idade que as pessoas passam a ser adultas. Agora... Você falar adulto casar com criança, está sendo genérico demais. E criança tem 8 anos. Ele falou isso mesmo, né? Eu tô ficando doido. Esquerdistas Vou até tirar a velocidade aqui. odeiam as crianças. Odeiam os adultos que querem tratar como crianças. Que querem o quê? Que querem o quê? Odeiam as crianças. Odeiam os adultos que querem tratar como crianças. Ou então eu ouvi errado, velho. Odeiam as crianças. Odeiam os adultos que querem tratar como crianças. Querem tratar... Eu não entendi, velho. Eu vou diminuir mais uma vez a velocidade. Odeiam os adultos que querem tratar como crianças. Odeiam os adultos Esse que é o querem tal tratar jogo. como crianças? Então, se fosse aí, tá certo. Aí eu concordo. Odeiam os adultos que querem tratar como crianças. Ele não falou que querem casar com crianças, não. Então, eu falei merda aqui. Enfim. Bora. Odeiam as mulheres que precisam que se comportem como homens. E odeiam os homens que precisam que se comportem como mulheres. É exatamente isso que o Petri ilustra aqui. José. Com quem? José. Prende todo mundo. Não, João, gente, eu sempre confundo. Não, prende todos. Prende o Espírito Acho que é Santo, José. prende João, prende José. Tá, mas aí como é que sabe que o filho era de Deus não de José? Por isso que tem uma piadinha, né? Que José foi corno. Às vezes Deus foi corno. E na verdade foi José, que eram os dois. José
era noivo de Maria e não casado com Maria. A consumação do casamento acontecia através do sexo. Ele, nesse momento, demonstra, mais uma vez, que é frágil, inclusive na história da humanidade, desrespeitando não só a Bíblia e as figuras centrais para bilhões de pessoas desse mundo, mas também a história da humanidade. Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23 afirmam: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Não apenas Petri blasfema ao sugerir, utilizando a expressão pedo, para São José, que não tocou em Maria, para usar a expressão pedo e pedir prisão. Ele falou: João, José, todos para cadeia. Pois é, ele mesmo deixa claro, na forma dele se referir, que ele não sabe quem é cada pessoa e mesmo assim ele qualifica de pedo e pede cadeia. Agora, aonde está a consistência de Petri? Aonde está a honra de Petri para pedir a cadeia de Caetano Veloso, o seu colega de ideologia, que, segundo a esposa, foi deflorada com 13 anos? Vamos à reportagem, Wesley. Lavigne perdeu a virgindade aos 13 anos com Caetano, segundo Rui Dantas. Não foi eu que disse. Como diz o Wesley, that's what she said. Não é isso, Wesley? Isso está na Folha de São Paulo, do dia 1º de agosto de 1998. A atriz e produtora Paula Lavigne, de 29, confirmou à Folha declarações dadas à Playboy, que chega às bancas desse mês, nas quais diz ter mantido suas primeiras relações sexuais com Caetano Veloso, seu atual marido, aos 13 anos. Na entrevista, Paula afirma ter perdido a virgindade. Se você tiver consistência, qualifique Caetano Veloso como você qualificou a José. Peça a prisão de Caetano Veloso como você pediu a de José. Eu não vou fazer isso, porque eu não reconheço a minha autoridade espiritual e nem legal sobre a casa das pessoas das quais eu não sustento. Mas você, que se acha juiz do mundo, corrija então. Ela admitiu que foi deflorada aos 13 anos. Pois é, quanto a ele, você não diz nada. Será por causa da sua fragilidade moral, intelectual ou espiritual? Tá bom, então. Já que na Bíblia Deus engravidou uma menina de 12 anos, isso aí é uma história, tá bom. Agora, você não é Deus. Pra você é de 25 pra cima. 12, só pra Deus. Pois é, a mulher está pronta, com o seu valor máximo, com 14 anos, e o cara... Máximo. A mulher tá pronta com o seu valor máximo? Eu nunca afirmei a idade que ninguém deve casar. Eu afirmei o que era ideal, segundo os clássicos Aristóteles e Platão, segundo o exemplo bíblico e segundo a econometria. E ele vem e afirma, para você, só acima de 25. Eu não afirmo para você nada. Quem sabe o que é melhor para você é você mesmo. Quem afirma isso é o principal artigo de todas as ciências sociais, o problema do uso do conhecimento humano. Mas se Petri nunca leu Aristóteles e Platão em edição de bolso, você acha que ele sabe quem é Hayek? A lei brasileira diz que a idade de consentimento é 14 e que a idade para casamento é 16. Inclusive, ele afirma, ele reconhece e coloca meu vídeo dizendo a minha opinião. Na minha opinião, a lei brasileira deveria mudar. A idade mínima para casar e de ter relações sem casar deveria ser invertida. A decisão de uma mulher abrir as pernas para alguém que ela não sabe nem o nome é algo que tem muito mais consequência do que o sexo dentro do casamento. Mais uma vez, Petri falta com a verdade. Eu entendi que ele falou o quê? Porque eu falei, ele fala muito rápido. Tanto é que eu quase vi, achei que ele falou uma coisa errada. Ele está falando que a idade para casar deveria ser menor que a idade para dar consenso para você fazer relação sexual. Se você parar para pensar, faz sentido. Porque a menina com 14 anos, ela pode resolver fazer as coisas. E aí, com 16 anos, ela pode casar. Ou seja, ela pode fazer as coisas antes de casar. Já que ela é menor de idade, então deveria ser o contrário. Ela deveria poder casar para depois fazer as coisas. Não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer. Né? Ou seja, tipo assim, não deveria poder ter esse poder com 14 anos e ter com 16, de poder fazer as coisas. Beleza? Sem casar. Ou seja, mas casar poderia ser antes. E afirma algo que não foi dito e nem existe na lei. Aos 14 anos? Então, peraí, então o valor máximo pra esse cara é o ovário ser capaz de gerar outro ser humano? É isso que define uma mulher, não é experiência, não é inteligência, não é conhecimento, não é conversa, sociabilidade, trabalho. Isso não define uma... O valor de um homem como homem e o valor de uma mulher como uma mulher, os seus papéis bíblicos estão no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. Se ele tivesse lido o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, ele não estaria fazendo esses questionamentos satânicos. Uma mulher como mulher oferece duas coisas. Inclusive, eu expliquei isso pra ele nesse episódio e dei a ele o livro de presente que explicava isso detalhadamente com referências. O Tiagão, eu sei que aproveitou, que salvou a vida dele diversas vezes. E ele reconhece. Ele, eu duvido. Uma mulher pode oferecer, sim, fertilidade e também fidelidade. E o homem pode oferecer provisão e proteção. E exatamente essa é a causa da destruição das famílias e da fecundidade. Hoje, o protetor e o protetor das mulheres, quem banca e protege as mulheres, não é o pai, não é o marido, não é o irmão, que a maioria delas nem tem. É o Estado. Não é isso, Ellen? Uma mulher no seu valor máximo. A mulher atinge seu valor máximo quando o ovário dela está pronto para gerar um ser humano. Pô, então a tese dos 30 anos que ele falou do homem também não cai por terra. Porque a partir do momento que o menino produz sêmen, ele tá pronto. Não. Um menino que produz sêmen não... Não, isso aí...
pessoas que são conservadoras ou tendem a conservadora não pensam isso, não. Tá pronto. E até uma feminista reconhece. A maioria das feministas reconhecem ou não que um homem que não tem como sustentar filho não deve ejacular dentro de uma mulher? Sim ou não? Pois é. A função do homem é prover e proteger. Se o cara não se sustenta, se ele não tem condição de sustentar filho, ele deve ou não engravidar a mulher? Pois é. Então, quando ele ejacula, ele não está pronto. O homem só está pronto para ser marido e pai quando ele é capaz de prover e proteger. E a mulher, quando ela é capaz de dar filhos e ser fiel, aí ela pode ser esposa. Se a mulher é incapaz de ser fiel, seja por alguma característica idiosincrática ou por desensibilização, sendo exposta a centenas de homens, aí sim, ela não tem condição de ser esposa de ninguém, seja com que idade for. Ah, não, mas você não viu o que eles falaram? Não, porque o cara tem que esperar. O fechamento do córtex pré-frontal. Mas por quê? Mas é isso que eu tô te dizendo. É isso que eu tô dizendo. Por quê? Porque o homem precisa sustentar a família. Do seu suor virar o pão. Está escrito na primeira página do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Quer que eu leia o Gênesis, não? Eu acho, Petri, que antes de você analisar cortes soltos, você deveria ir atrás das referências. Se você quiser demonstrar publicamente alguma honestidade e quiser realmente respostas às suas perguntas. Eu evitei bastante gravar esse episódio. Mesmo que Petri não aceite, a terceira ou quarta chance dele não ir direto pro inferno, muitas pessoas que assistem isso podem concordar com ele e ter suas almas perdidas a Satanás por causa dessas brincadeirinhas. Vamos ao que a Bíblia diz sobre isso, não é não, Ellen? Então, o Senhor Deus disse à serpente: por quantos fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias de sua vida. E porém inimizar entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o seu marido, que te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que de ti tornes a terra, pois dela foste tomado, porquanto és pó, e de pó tornarás. Pois é, essa é o anátema, é a consequência da queda do Éden. Em outras palavras, vai trabalhar, vagabundo. Gente, ele tá parecendo com o Petri, não, tá? Nossa, esse cara deve tudo desse tamanho. Porque o 38 é funcionário público, né? Mas ele trabalhou muito tempo, né? Inclusive, eu expliquei claramente a Petri, nos 2 episódios, que o cara que aceita que o trabalho, que a comida, que o sustento dele deve vir do trabalho, é um trabalhador. Quem não aceita isso, muitas vezes chamam de socialista, mas o nome verdadeiro pra isso é vagabundo. Não é isso, Ellen? Ou ladrão, né? Ou não? Por que será que eles falam toda hora que o cara está pronto somente depois dos 30? Porque o homem só acumulou o suficiente pra sustentar uma família, em regra, depois dos 30. Em segundo lugar, porque a experiência econométrica, dados primários de séculos e de dezenas de países, indicam que essa é a diferença que produz mais sucesso. Ele diz que eu defino a mulher por isso. Na verdade, quem define as pessoas e as limita pela sua existência física são pessoas como o Petri, que não acreditam no transcendente. Ele acredita no imanente. Para ele, é tudo físico. Eu acredito que eu, você, Wesley, somos sacos de merda. Somos simplesmente sacos de carne, cheios de merda dentro, pecadores imundos, que não eram dignos nem sequer de nascer. Mas, além desse aspecto físico, nós temos um outro aspecto, que é espiritual e imortal. Nós somos filhos queridos de Deus. Deus afirma isso claramente. E diz mais: que o mundo inteiro não vale a alma de uma criança. Já afirmei isso várias vezes e também fui objeto de diversas denúncias do Ministério Público por afirmar que todos os cachorros do mundo não valem a alma de uma criança para Deus. Petri, você acha que Eu fui cancelado por causa de um veterinário, hein, mano? Ai. eu vou me incomodar com cancelamento? Você acha que eu vou me incomodar com uma denúncia? Qualquer pessoa que tenha a mínima fé em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador sabe que viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu perder 50 mil seguidores por glorificar a Jesus e dizer a verdade, será uma honra. Se eu for preso, será uma honra. Se eu morrer por dizer a verdade, é a honra máxima. As pessoas que não podem ser derrotadas, nem sendo mortas, não têm como ser derrotadas. Se elas morrerem, elas venceram. É uma honra ser perseguido por dizer a verdade e se opor a blasfêmias satânicas como essas que você profere. Coincidentemente, a idade que ele tá próxima. 30, 35. Aí uma hora ela fala assim: 40, dá pra ter filho também com 40 anos. Mas coincidentemente, a menina atinge o máximo aos 14. E a mulher fala: com 40 anos dá pra ter filho também. Ela, eu acho muito difícil. Mas eu já vi muito homem ter filho depois dos 70 anos. Mas uma coisa que geralmente os servidores de Satanás ignoram da realidade é a diferença física entre o homem e a mulher.
O fato do homem poder ter centenas de filhos por ano e a mulher só poder ter uma barriga por ano traz uma enorme diferença de risco entre uma mulher e um homem tentando falar terem relação lento, é e ter filhos. engraçado. É indiscutível que o risco de uma mulher em uma união de longo prazo é muito maior. E por isso, a estratégia vencedora, em termos evolutivos, também é totalmente diferente. O homem que não se expõe a risco não reproduz. A maioria dos homens, na história da humanidade, não deixaram descendentes. Isso não é opinião, é um fato comprovado no gene pool da humanidade. A maioria das mulheres que nasceram deixaram descendentes. Então, para a mulher, a estratégia ótima é ser avessa a risco. E ao homem, a estratégia ótima é assumir risco para se transformar em homem, provedor e protetor, capaz não apenas de reproduzir, mas de sustentar e proteger a sua mulher e prole. Hein, Wesley? Você queria ter filho que você não sustenta e nem protege? É melhor não ter, né, velho? Mais uma vez, Petri, você consegue, em 2 ou 3 dias, ler as edições de bolso de A República e A Política. Platão e Aristóteles já explicavam isso séculos antes de Jesus. Também com base em fatos e lógica, e não em lugares comuns, falácia e cortes tirados do contexto. A mulher está pronta com o seu valor máximo, com 14 anos. Nossa, que coisa bizarra, cara. É, cara. Pô, mas o cara com 35 com 14 é proibido por causa do acidente, né? Não, no Brasil. Mas é que eu acho que um cara com 35, uma menina com 14 é proibido, não é? Esse é o problema. Não é porque é uma criança, é porque... Aí vamos ver. Na lei brasileira, só é criança até 12. E com 14 anos, já pode ter relação. Inclusive, eu insisto que a idade legal para ter relações é 14 e casar é 16. E nessa passagem, nesse vídeo que ele cortou, e no outro, eu afirmo que, por mim, as idades deveriam ser invertidas. A idade para uma mulher ter sexo tendo casamento deveria ser menor do que de uma mulher ir para um paredão e abrir as pernas para alguém que ela não sabe o nome. As consequências de ter sexo com pessoas que você não sabe nem o nome são muito maiores do que ter sexo tendo casamento. Espirituais, físicas, financeiras e tudo mais. A idade consensual para fuder é 14 anos. 14 anos, A idade pra fuder é 14 anos. Não, ele falou isso? Ele falou isso? Eu acho que eu ouvi isso. Peraí. A idade consensual para fuder é 14 anos. A idade de consentimento pra fuder é 14 anos. A idade de consentimento para fuder no Brasil é 14 anos. A lei é essa. Vamos ler a lei? Agora, o que eu acho interessante são as pessoas que acham absurdo uma mulher de 15, 16 anos casar, mas acham normal Lavigne ser deflorada com 13, ou pior ainda, sua filha de 13, 14 anos tomar anticoncepcional do namoradinho adolescente, que nunca terá condição nenhuma de sustentar ela e muito menos o que sai dela. Vamos ao dispositivo legal. O Brasil possui uma legislação específica sobre idade do consentimento, que está incorporada no Código Penal, artigo 217-A. É proibido, entre aspas, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Assim, a idade mínima para consentimento é estabelecida em 14 anos completos. Pois é isso aí, meu irmão. Aqui, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, um feminista, a lei que proíbe o casamento de menores de 16 anos e condiciona entre 16 a 18, com autorização dos pais e responsáveis. Pois é, para casar, a idade é 16, condicionada à autorização dos pais. Agora, para abrir as pernas, é 14, sem autorização dos pais. Na minha opinião, isso é um absurdo, mas é a lei. Vai autorizar, Você não vai preso. Tá Faz sentido. bom. Tipo, e a sua moral, e os seus sentimentos. Faz sentido a opinião do 38 sobre esse assunto aqui. Era para o pai poder permitir que o filho... Eu não tô aqui discutindo se deve casar com qual idade, não. Estou falando assim, que é mais lógico você permitir casar antes do que a pessoa com 14 anos já poder dar sem consentimento dos pais. Mas para casar tem que ter autorização. O nojo. Não, Por é você, o contrário. pela situação, por ver um ser que não viveu nada, não conhece nada, não tem referência, não tem experiência em nada. E você, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, fazendo esse tipo de coisa com uma pessoa dessa idade. E o teu problema é, não, os pais autorizaram. Mas a sua consciência autorizou? Mas o casamento real é o sexo, rapaz. O casamento, qual é o trecho da Bíblia? Se eu estiver enganado, comente aí. O casamento real é o sexo. É através do sexo que se consuma o casamento. Isso, meu irmão, é uma presente no Novo, no Antigo Testamento e também na doutrina. Acho. Qual é o trecho da Bíblia que Jesus, ou no Antigo ou no Novo Testamento, diz, olha, eu, Deus, Criador do Universo, exijo que você faça um ritual assim. As bodas de Caná e bodas, como já tá claro lá, é a comemoração do casamento. Por que o Jacó, por que o cara não devolveu a prima derrotada, a Raquel, que foi empurrada dele pelo tio? Porque ele comeu. O casamento é sexo, rapaz. Consumação. O quê? Na hora que você engravida a mulher, que você tem filho com ela, já acaba o prazo pra adoção, né? Não, e também é uma carga tão negativa ao falar disso, como se fosse um... Uma coisa horrível, né? A carga negativa ao falar do casamento de Raquel. O cara foi enganado. Ele trabalhou por 7 anos, meu irmão, pra ser empurrada uma mulher que ele não queria casar. Mesmo assim, ele não repudiou a mulher, porque ele se deitou com ela. Porque ele entende que a união de carne... Isso é muito, se parar pra pensar, é muito mais honroso, né, cara? Vamos supor, você foi lá, teve relação com a mulher, agora ela é sua esposa. Ah, você quer casar com a Ruth, né, que era mais nova, se não me engano? Não lembro qual que era a mais nova, que é a que ele realmente gostava. Aí Pois trabalhar André. mais 7 anos. A união de sangue. E isso é um ato sagrado. O que Você é nojento? entendeu? Ou seja, o cara teve, né, o coito lá com a irmã mais velha e ele
continua ela como esposa pro resto da vida. Bicho. Você tem uma Que união de caso é carne e esse aí sangue que com uma eles tão pessoa falando? que você se compromete a morrer antes dela, ou você tem uma relação imunda de sexo com uma mulher que considera isso como beber água. Hein, Welly? O quê? Coca-Cola disse assim, ó, ele não disse que tem que se casar só com 14. E aí todo mundo começou a fazer Ah, vai tomar no Não, cu. aí todo mundo começou a fazer assim não, pra ele. Aí o pessoal começou a xingar e tal. Aí ele falou assim, só disse que a idade de sexo é com 14. Ah, vai tomar. Chamar de filho da puta, mandar tomar no toba, uma pessoa que esclareceu um fato, é exatamente o comportamento padrão do esquerdista. Não refutar, mas atacar o emissor e não a mensagem e o silenciar. tá falando Foi de exatamente o Jacó. que Petri fez. Se você segue e monetiza Petri, você é comparsa disso. Eu não sei dizer exatamente o nome desse canal de Petri, mas quem é o pai da mentira? Se ele sabe que está mentindo, ele segue a quem? Se ele faz exatamente o que ele criticava que os outros faziam, pegar trechos sem contexto nenhum, sem nenhuma pesquisa e fazer mentiras, como ele acabou de fazer. Ele lá conhece a mãe do cara pra afirmar que ele é um filho da puta? Ele conhece o cara pra mandar ele tomar na bunda? Pois é. Quem responde com agressividade e censura? Quem responde com mentira serve a quem? Pois é. A gente acha, cancela aí, vai embora. Pelo amor de Deus. Vai, que é isso, gente? Ah, é sempre esse tititi, sabe? Tchau. O mestre 38 falou, mas você não entendeu porque você tem o QI, você é o brasileiro, você não entendeu nada com o mestre. Ah, quer ser enganado? Vai ser enganado na puta que te pariu. Falou de fertilidade ao caralho. Se tivesse falado é mais doentio ainda, ele falou o valor máximo da mulher aos 14 anos. Papo de bandido do caralho. Vocês dizem que não gostam de bandido? Vocês gostam de todo mundo que fala tudo que é bandidagem dessa merda desse país. E vocês ficam aplaudindo. Mas se é um funkeiro falando a mesma coisa, vocês vão fazer campanha de cancelamento. Eu falo que o Brasil é uma merda, que o Brasil incentiva esse tipo de merda, que fala da novinha. Mas tem um palhaço desse falando esse monte de merda aqui, e você vem falar, ah, não, ele falou que aos 14 anos era a fertilidade. Ah, vai. Deu chiliquinho. Foi refutado e deu chilique. Quem é o bandido? Quem é o palhaço? Quem ofende a Deus? Ou quem diz os dados da realidade? Você que decide. Muitas pessoas afirmam que a reação altamente emocional de Petri a esses temas, especialmente a mim, advém da origem, de onde ele encontrou a, não sei se chama esposa, Virou namorada engenheiro ou Léo do companheira nada. dele. A gente se conheceu no Tinder. Porque ele veio pra São Paulo querendo... Passaram a linguiça. Essa merda que esse cara representa, essa bolha que esse cara representa, a merda toda que esse cara representa no Brasil, vai pra puta que te pariu. Vai defender esse tipo de merda na tua casa, pra tua família. Bota esse vídeo pra tua família, pra tua mãe, pra tua irmã, pro teu pai, pra tua prima. No primeiro vídeo que eu gravei com o Petri, ele deixou claro que queria que a filha dele fosse feliz e fizesse o que ela tinha vontade. Você, que tem uma filha de 12, 13 ou 14 anos, você vai dizer pra ela que é certo abrir as pernas pra quem ela tem vontade? Ou que o sexo é um ato transcendental, que deve ser feito em um ambiente sagrado, dentro de uma união divina? Pois é, isso... E aí? Se você fosse pai de menina, o que você ia preferir?